Bom, tem uma pergunta que volta e meia acontece e se passa lá no fundo da cabeça da maior parte das mães. E essa é uma pergunta que vai acompanhando quase todos os dias da maternidade. Será que eu estou fazendo tudo errado? Essa pergunta, o mais engraçado é que ela não aparece só quando alguma coisa efetivamente está acontecendo. Às vezes ela simplesmente brota na cabeça, mesmo quando tudo está tranquilo. Falar sobre isso é um dos temas que eu acho mais recorrentes nas minhas interações por aí afora, atendendo famílias e principalmente mães. E hoje a gente vai falar sobre isso aqui no Criando Gente. Então, meu nome é Thiago Rocha, eu sou psiquiatra da infância e adolescência e eu estou com a Bruna e a Natália. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Bruna, como o Thiago disse. Para quem não acompanhou os últimos episódios, eu sou mãe de gêmeas, que vão fazer 6 anos, quase 6 anos. E essa pergunta de eu tô fazendo tudo errado, acho que ela passa na minha cabeça pelo menos umas 20 vezes por dia. Acho que é uma pergunta muito recorrente, né? A gente já falou sobre isso trocentas vezes, então... A gente fala sobre isso entre nós o tempo inteiro. Né, Bru? É uma muito. coisa que de mãe pra mãe, qualquer mãe ouvindo a gente vai poder pensar, nossa. E é interessante ter esse feedback, né, que acontece com todo mundo. Porque tu te sente menos abandonada nesse pequeno sofrimento. Não, e pra mim é muito importante ouvir isso da Natália também, porque ela tem simplesmente um lorde inglês, literalmente. Uma criança que é completamente educada, que é querido, que é educado com todos na volta, que o cercam. E eu realmente, as minhas filhas, a gente tenta, eu tento que elas sejam bem educadinhas, assim, mas eu não sei, elas não estão nem perto de ser tão... E é engraçado, né? Então, assim, voltando, gente, a Natália, mãe do Liam, de 8 anos, a gente nunca acha que tá fazendo a coisa certa, né? Então, assim, ela acabou de falar isso, e eu, em vez de pensar, nossa, olha que legal, ela pensa isso, né? Que na minha cabeça vem... Claro que não, claro que não. Porque agora, 2 horas atrás, já pensei num outro episódio, aconteceu isso hoje de manhã, aquela noite, então, assim... é um constante negar, né, os teus próprios... Por que será que as mães fazem isso? Pois tem alguma explicação psicológica para isso? Eu não sei se tem uma explicação, mas eu acho que tem alguns fatores, assim, eu não acho que tenha uma explicação simplista aqui. Eu repito todas as vezes que eu posso aquela frase, né, que para todo problema complexo sempre vai ter uma resposta rápida, simples e absolutamente errada. E acho que aqui não é diferente. Dizer que é isso e ok, daí agora identifiquei e não vai mais acontecer. Eu acho que a angústia materna, a gente até falou sobre burnout já, acho que essa angústia tem aquela frase, nasce uma criança, nasce uma culpa. Então, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Perdão. Mas, ok. Chegou perto. Obrigado. Também válida essa aí, quem sabe tu meio certo. Usa ela. E eu acho que tem algumas coisas que fazem com que esse dilema seja muito mais intenso. Não há nenhuma dúvida, por exemplo, que o dilema ele é muito mais forte para mães do que para pais. Isso é fato. As razões para isso, sinceramente, eu não acho que tem uma explicação tão lógica, biológica, assim, para a gente poder, mas assim, é natural que a própria conexão hormonal, biológica que foi ali construída, influencie. Então, o nível de conexão, o nível de capacidade de leitura sobre o que está funcionando e o que não está, acaba sendo muito mais aguçado na mãe. Mas o ponto é, como é que a gente poderia ter algum tipo de parâmetro, né? Como saber? Mas tem alguns desafios. Um deles, na criação de filhos, assim, vou fazer uma analogia exagerada, mas assim, se a gente estiver operando uma máquina, tem uma hora que vai aparecer uma luzinha vermelha dizendo que tem alguma coisa errada acontecendo. E daí essa hora tu vai parar. Com criança não tem um informativo, não tem um indicador, não tem um feedback automático dizendo assim, você executou uma operação ilegal, esse programa será fechado. Talvez Podia. Talvez na escola, né? A escola talvez traga essa luzinha vermelha para alguns pais, o que não deveria ser o trabalho deles, né? Não, mas acho a gente deveria poder identificar. A escola é muito importante como um sinalizador, sem dúvida. Mas ela acaba sendo um sinalizador tardio, porque
A angústia do pai e da mãe é diária, tu falou, 20 vezes por dia. Então, a escola vai sinalizar alguma coisa quando ela identificar que há um padrão que está, de certa maneira, diferente do que eles estão habituados. Mas a angústia que eu vejo do dia a dia, essa pergunta que fica martelando na cabeça, é uma coisa que vai de forma mais sutil, né? Não é algo tão pontual, não é se eu fiz esse gesto certo ou errado. É, às vezes, uma ação pontual, outras vezes é uma coisa quase filosófica, né? Onde estou errando enquanto ser, assim, é uma coisa muito mais profunda. E isso eu acho que é muito... eu acho que isso pesa muito e vai imobilizando, porque como a gente não tem parâmetros, se estamos ou não certos, a gente está, de certa maneira, navegando no escuro. A gente não sabe se a gente vai chegar no lugar que a gente quer. A gente está num caminho... essa é uma analogia que eu já até, numa das conversas a respeito lá do FES, eu me lembro que é o curso aquele, eu falo sobre... O curso aquele não, o teu curso, que é maravilhoso e que a gente recomenda a todo mundo que faça. Todas, que possam fazer. Porque salva vidas. E quem não pode, vamos dar muitas informações aqui nesse podcast. Exatamente, porque vale muito a pena, vale cada centavo envolvido. Mas a ideia até era que, o que eu queria trazer sobre o curso era que muitas vezes as pessoas ficam com uma sensação que um profissional vai dizer como a pessoa deve criar filhos e que daí sim a pessoa não vai ter essas dúvidas. Isso não vai acontecer. E daí o que eu fiz a analogia, a comparação foi um curso ou uma orientação parental com um profissional é muito mais parecido com uma bússola. É uma forma de tu conseguir te nortear em relação ao desenvolvimento. Então, a bússola não te diz para onde é que tu tem que ir, ela simplesmente diz onde é que é o norte. A partir disso, tu decide. Bom, sendo o norte para lá e eu queria ir para o leste, então é para cá que eu tenho que ir. Então, é muito mais um norteador. O problema é que eu vejo que a angústia do dia a dia dos pais, principalmente da mãe, é quando eu tenho uma dúvida sobre se eu estou fazendo certo ou errado, eu não tenho bússola nenhuma. Eu não tenho como nortear. E isso normalmente só vem de maneira mais tardia, quando, por exemplo, a criança está tendo alguma dificuldade. Então, as coisas daí já aconteceram. E daí o que normalmente isso gera? Mais culpa. E mais culpa gera mais ansiedade, mais dúvidas sobre a minha própria decisão. Se eu já errei lá atrás, será que eu vou errar de novo? Como é que eu não vi isso antes? Onde é que eu estou falhando? Por que eu estou falhando? Por que outros não falham? Então, assim, tem várias coisas nesse cenário todo que envolvem tanto a questão da questão mais pessoal, mas também a questão social comparativa. Que daí eu acho que é uma das razões que muito do que a gente vai falar hoje também fala um pouco a respeito da comparação. Quando a gente tem um cenário onde muitas pessoas estão a todo momento mostrando o que estão fazendo. E mostrando os louros, né? Enfim, o peso que tem hoje a facilidade, né, de postar uma coisa, de uma mãe postar venha comigo preparar meus filhos para a escola. E aí, mãe de gêmeas que... as crianças... Mãe de gêmeas que chora pra botar uma meia. Que, então, tipo assim, tem que praticamente imagina implorar. o peso de ver um vídeo desse para uma mãe de gêmeas que não tem essa experiência. Então, assim, a comparação hoje, a facilidade da comparação, que não é assim a Bruna me dizer... tá tão bom ultimamente com as gurias. E aí eu penso, poxa... né? Queria que comigo fosse assim também. Então, assim, aquela comparação bem direta. Não, hoje a gente tá comparando com coisas que são irreais. Né? E tu acha que isso é um fator que agrava essa... Sem dúvida nenhuma agrava. E principalmente porque se a gente for parar para analisar, não importa muito o que cada mãe faz. Ela sempre vai sentir que está devendo. Por quê? Porque ela sempre vai pegar o recorte de alguém que vai, de certa maneira... escancarar para ela que ela deveria ou poderia ter feito melhor. Porque as pessoas hoje, elas não se comparam mais com a realidade. Elas se comparam com uma ideia. Com algo que da vida de alguém. É um recorte que não é verdadeiro. Porque ali não é a realidade. E as redes sociais são recortes. Quando a gente fala sobre a influência da rede social como sendo um fator gerador de piora de ansiedade, de sintomas depressivos, isso na comunidade geral, não só para mães, não só de parentalidade. Isso tem muito a ver, porque a gente se acostumou a condicionar o nosso olhar aos pedaços que dão certo da vida dos outros. E a gente daí volta para a nossa realidade e nem tudo vai dar certo toda hora.
E a gente fica sempre achando que tem alguma coisa que a gente está fazendo conosco. errado. E na tua experiência, na tua prática, só por curiosidade, isso é uma coisa que eu sempre quis saber, te trazem isso? Tu já teve mães que vieram e disseram, ai, mas eu sigo essa influencer aqui que também tem só um menino, ou tem 2 meninas gêmeas e é tão tudo fácil. dá certo pra ela. Já porque... aconteceu isso Sim, contigo? sim. E como é que tu aborda isso no teu... É que eu acho que tem algumas situações que envolvem uma reconstrução do que a gente... O que deveria ser importante na maternidade. E eu acho que quando tem esse tipo de comparativo, acho que tem uma questão, uma camada que precisa ser endereçada, que acho que passa pela própria autoconfiança. Porque se eu passo a me balizar por alguém externo, eu automaticamente deixo de ter uma capacidade de me validar. Eu não consigo mais ter certeza se as minhas decisões elas são adequadas. Eu preciso ter alguém ou algumas pessoas, algum influenciador que valide isso. Porque daí a minha própria decisão ela perde valor. Hoje em dia, diferentemente de outras gerações, onde a decisão de uma mãe era a decisão dela. Ela não tinha comparação, ela não ficava a toda hora vendo o que a outra vizinha de baixo ou o que a família... E não só o que a outra vizinha... Desculpa te interromper, já te interrompendo. Não só as pessoas estão fazendo, mas o que aqueles formadores de conteúdo, de parentalidade estão falando também, né? Porque hoje em dia, se tu for ver, o que a gente mais tem, eu não sei quanto a vocês, mas eu como mãe, os recortes que a gente recebe são de como tu tem que conduzir o teu filho para dar certo. E tu vai indo, daí tu vê, bom, agora eu tô fazendo tudo errado, então. Só que daí tu perde o teu julgamento de mãe, né? Isso que eu quero dizer. A gente tá falando de bússola. Tu perde a tua bússola interna. Tu não tem mais orientação interna. E isso vai minando com a tua própria autoconfiança. Porque se eu não sei nem como é que eu começo, e eu preciso, de certa maneira, me balizar por alguém externo, no caso, uma influenciadora, um influenciador, eu já estou dizendo, de certa maneira, eu estou já falando no meu diálogo interno que o que eu penso não é suficiente. O que eu acredito não importa. Eu preciso de algo que me dê tranquilidade. Só que o problema que daí eu acho que é uma base de muito, por que é tão difícil hoje em dia ter por que eu vejo como é tão mais angustiante hoje criar filhos do que era, talvez, há outras gerações, porque um pouco a gente falou até, acho que no primeiro episódio, que aquela expressão em inglês, o infoxication, que é essa intoxicação de informações. Hoje não é mais um problema por falta de informação, é por excesso de dúvida. Hoje a gente tem muito mais dificuldade de estar tranquilo, porque usando a frase famosa de músicas aí, cada escolha é uma renúncia, isso é a vida. Quando eu escuto várias informações e várias teorias sobre maneiras de abordar um problema, eu tenho que renunciar a várias outras. E daí, se não dá certo, será que não foi porque eu não escolhi a outra? Mas e tem a outra lá? Eu começo a entrar num cenário que eu nunca estou plenamente à vontade. E eu sempre estou duvidando da minha própria decisão. É um pouco excesso de informação, cada vez mais me parece ser a base de muito dessa insegurança, que eu acho que bate muito nessa pergunta. Né? Quando há uma pergunta do tipo, será que eu estou fazendo tudo errado? É porque algo não está fluindo e dentro dessa dificuldade se tem uma dúvida. Isso faz parte do processo? Ou é algo que eu estou causando por falha minha? Isso, isso é bem real. Isso é bem real. Porque quando a gente fala sobre limite, por exemplo, a gente falou sobre colocar limite, em última análise, não é simplesmente ser autoritário, dizer e fazer acontecer. Dar limite é conseguir sustentar uma ordem, uma orientação, algum tipo de instrução independente da reação da criança. Porque aquilo precisa acontecer. Seja porque aqui naquele momento tem uma necessidade, seja um risco, seja algum tipo de situação que precisa ser reconduzida, mas não é algo que precisa necessariamente da aprovação da criança. Agora, quando eu passo a ter uma dúvida sobre como eu devo conduzir, quando eu passo a ter um pouco de insegurança, eu vou me basear pelas informações à tua disposição. E se a criança, por exemplo, está reclamando, não está conseguindo me deixar
seguro na minha condução, eu começo a duvidar de mim mesmo. Sim, daquele limite que tu tá impondo. É porque eu acho que hoje em dia a disciplina tá muito aliada a meio direita, né? Tipo assim, eu vou disciplinar o meu filho. Mas, na verdade, não quer dizer isso, né? Não quer dizer que tu esteja aliada à direita, que eu quero dizer, sabe? Tu diz direita do ponto de vista ideológico. Ideológico, exatamente. É porque, assim, disciplina hoje, tu dizer... Não, eu quero que o meu filho seja... que eu quero impor uma ideologia de disciplina no meu filho. Tu é praticamente execrado também, não é? Disciplina é interessante também. Acho que foi a primeira aula do FES. Disciplina é uma palavra muito interessante se a gente for parar para olhar, porque quando a gente para analisar ela vem da mesma raiz. Ninguém lembra mais das raízes, né, da palavra. Do latim. E tal. Mas o latim é a mesma base de discípulo. E discípulo é alguém que aprende de alguém, é alguém que aprende de alguém com mais experiência. Então, disciplinar nada mais é do que ensinar. O problema é que a gente associou o processo de disciplina à punição. E daí a coisa ficou bagunçada. Porque daí a gente parou de ensinar, de prover para o discípulo o conhecimento de alguém que seja um mentor, para daí ficar com uma decisão autoritária, e como eu não quero ser autoritário, então eu deixo de disciplinar. Só que ao deixar de disciplinar significa, em última análise, deixar de ensinar. Então, a gente está abdicando da tarefa básica que é o desenvolvimento e a criação de filhos. Criar gente é ensinar a ser gente, é fazer com que essa pessoa que está ali em desenvolvimento se torne apta a viver em sociedade. Então, isso não vai vir de maneira inata, não vai vir de uma maneira automática. Isso precisa ser ensinado, e isso tem processos difíceis. E acho que algumas vezes, pela ausência de validadores, indicadores externos, muitas famílias se valem da reação emocional dos filhos. Então, se o meu filho não está feliz, eu não estou fazendo um bom trabalho como mãe. Ok. Seguindo nessa pergunta, acho que tu tem essa curiosidade também, eu acho que todas as mães teriam. O que tu diria para uma mãe que chega para ti e fala isso? Essa é a minha queixa. O meu filho não está infeliz, o que eu estou fazendo de errado? O meu filho está infeliz. O meu filho está infeliz, o que eu estou fazendo de errado? Eu não estou fazendo o meu trabalho bem, como mãe. O que eu faço? Eu acho que a primeira dúvida que eu teria é: qual o motivo que ele estar infeliz te incomoda? Por quê? Uma coisa, eu estar incomodado porque a forma da nossa relação, eu e o meu filho, está num nível de prejuízo da qualidade dessa relação, que está fazendo com que eu note que o meu filho está passando a não usufruir plenamente da vida. Isso é uma coisa. Ok. Outra coisa é, o meu filho, ele está constantemente chateado ou irritado comigo quando eu preciso exercer algum tipo de autoridade ou limite. Se for a primeira situação, eu acho que sim, a gente tem que olhar para isso. Porque pode ser que algo no processo, na condução, nas estratégias implementadas, talvez estejam desbalanceadas. Talvez alguma coisa precisa ser ajustado. Algum tipo de refinamento pode ser necessário. Agora, não vai ser pela reação emocional dos filhos que a gente vai ter o melhor balizador para saber se a gente está fazendo ou não um bom trabalho. Ótimo, ok. E o fato é, a maior parte das vezes, os filhos não vão gostar do que os pais fazem, do ponto de vista de tomada de decisão, de definir limites, de criar regras de convivência. É porque, na verdade, a gente quer ser amigo dos filhos. E a gente não é. A gente quer ser gostado. A gente quer ser gostado. Mas daí que é uma grande questão. Se a gente fosse olhar no longo prazo, olhando, e assim, dentro daquelas dois pilares que eu falei, né, uma outra vez, dentro de uma ideia de que a parentalidade precisa se nortear em dois pilares centrais, que é a conexão afetiva forte, sólida, e uma visão de longo prazo, a conexão afetiva é o que garante, primeiro, que qualquer tipo de intervenção vai ser, que em última análise, essa base é o vínculo, né? A gente até pode falar melhor sobre o que é vínculo, mas o vínculo e essa base afetiva, ela garante que, mesmo quando eu me posiciono,
o meu filho não esquece quem eu sou. Eu não me torno um tirano só porque eu estou dizendo que agora ele vai ter que ir para o banho. Isso é uma... Mas assim, se eu deixar de mandar ele para o banho, eu não estou tendo visão de longo prazo. Porque ele vai precisar entender que existem cenários que ele vai precisar se privar do seu desejo momentâneo. Isso não quer dizer que a gente precisa fazer ninguém sofrer. Não é uma tentativa de, bom, vou ensiná-lo a sofrer porque a vida vai fazer ele sofrer. Não é incitar o sofrimento, mas é entender que ele vai ser inerente ao processo, vai acontecer. Porque a gente precisa deixar as crianças se frustrarem. Deixar e também pensar que a gente precisa ensinar como é que elas se recuperam da frustração. Porque isso ninguém vai ensinar. E a gente não tá fazendo, né? Assim... Daí já entrou. Olha, tu viu? A culpa aqui, ó. já Tô bombando. fazendo meu trabalho errado. Não, mas não nesse Ao sentido. Ao vivo. Talvez sim. Mas assim, eu acho que nós, na nossa geração atual, tem evitado cada vez mais a frustração das crianças. Entende? Talvez porque a gente queira fazer melhor do que os nossos pais, talvez porque... Ai, não, mas eu sofri muito quando eu era criança, então eu quero tentar blindar... Eu acho que tem muito... Acho que isso é muito forte e eu acho que é curioso quando a gente para olhar isso na perspectiva mais de sociedade, né? Olhando, talvez, dando 2 passos para trás e olhando o todo, assim. Porque é uma sociedade hoje que lida pior de maneira geral com o sofrimento. Nós todos, inclusive adultos, a gente costuma sofrer de maneira desproporcional por coisas banais. Olhando, por exemplo, as redes sociais, são depoimentos de sofrência por coisas que não fazem nenhum sentido. Questões de problemas mundanos, cotidianos, mas assim, todo mundo poderia seguir. E daí, como isso dá audiência, vai se criando um sistema de engajamento. Exato. Para as crianças, eu acho que tem essa mistura. Primeiro, uma sociedade que lida de uma maneira diferente com o sofrimento e, como tu disse, tem uma tentativa constante de reescrever a própria história. Eu tive uma vivência que não foi legal, então eu não quero que meu filho tenha isso. Mas, se a gente for olhar, foi essa história que me fez ser hoje quem eu sou. Será que realmente isso foi só ruim? Então, assim, como equilibrar isso? Então, o que eu acho que mais perigoso quando a gente fala sobre essa questão de dúvidas, das culpas, eu acho que ser uma boa mãe não é não ter dúvidas. Porque ter dúvidas é um sinal de que a pessoa se importa. Se importa com o que está fazendo, com o que está decidindo. É um sinal de responsabilidade. É um sinal de que ali as coisas não estão sendo feitas por fazer no automático. Só que, algumas vezes, essa culpa, essa dúvida, ela vai imobilizando a pessoa a ponto dela querer eliminar qualquer tipo de angústia, de sofrimento. E isso não é possível. O sofrimento, qualquer tipo de reação negativa, de sofrimento, de dúvida, de tristeza, de ansiedade, ela vai acontecer em tudo que importa. Faz parte da vida. Porque tudo que importa faz a gente sofrer. Claro. A gente vai ter algum tipo de sofrimento e normalmente são esses momentos que a gente cresce, porque eles se importam. Com certeza. Então, acho que quando a gente tem como objetivo eliminar essa dúvida que paira na cabeça das mães, a gente precisa ter muita clareza que isso não é possível. A gente precisa conviver melhor com a incerteza. Eu vou contar uma história para vocês. Eu sofro hoje, e já sofri há um bom tempo, eu estou sofrendo porque eu vou ter que separar as gêmeas no colégio. Por que tu vai ter que separar as gêmeas no colégio? Porque vai ser melhor para elas. Cada uma ter a sua turma. Olha que boa decisão, que boa mãe. Isso. Né? Não, eu consultei, né? Por mim, elas ficariam na mesma turma por toda a eternidade. Afinal de contas, elas são muito diferentes. Elas conseguem ter amigos diferentes na turma delas, mas eu consultei o psiquiatra e ele disse, não, tem que separar. Vai ser melhor, cada uma vai ter os seus amigos, cada uma vai estabelecer as suas relações. E eu sofro. Porque daí eu penso assim, a Helena vai se adaptar, mas a Antônia vai sofrer. Vai sofrer. Não vai ter a irmã dela lá. Então agora que tu ouviu essas palavras, porque eu achei que foi muito impactante o que tu falou, e não assim, não é uma coisa que a gente não sabia. Tudo isso são coisas que a gente sabe, mas é sempre bom dar aquela refrescada, Lógico, tu ouvir é diferente. Ouve e ouve de novo.
Porque é o que tu precisa desse exato. apoio que vai te acompanhar. Claro, não dá pra ligar pro Thiago todos os dias e dizer, olha só. Mas, agora foi. gente, assim, ó, não tem uma noite que eu me deite e não pense, meu Deus, mas será mesmo que eu vou ter que separar as duas? Tá, mas só porque Ai. não é todas as gêmeas que precisam ser separadas. Sim. Tá? Não é isso. Boa, tá? Thiago. Tá? Porque Boa, senão boa. daqui a pouco vira que não. Que Todas as gêmeas, as gêmeas. a psiquiatra afirma, todas as gêmeas devem ser separadas. Não é isso. O que eu disse foi dentro desse cenário que a gente avaliou e pensou juntos. Eu acho que tem prós e contras. Não, e quando eu a acho gente que tu tá certíssimo. Porque quando a gente É para... claro, Exatamente. não. Esses Nossa. dias eu tive mais uma confirmação de que tu está certo, quando eu vi umas fotos da escola. Normalmente elas não estão juntas, elas não fazem atividades juntas. Mas numa atividade que elas estavam juntas, era uma sequência de cortes, assim, das fotos da Helena querendo pegar alguma coisa e a Antônia com a mão, tipo assim, tipo, não vai pegar. Mas Aí eu pensa que pensei- legal essa dinâmica, quando Aí, as lógico. duas tiveram espaço delas pra poder... Aí eu pensei assim, tá bem. Tá bom. É a confirmação que eu Tá precisava. bem, tá bem, vai ter que separar. É porque assim, em última análise, né, já que tu trouxe para a mesa, vamos Exato. falar sobre ela. O que tu tá, de certa maneira, buscando é uma ajudante in loco. É. Tu quer alguém que faça Bem o teu galã. trabalho. Tu quer alguém que proteja ela lá. Só que isso é uma coisa que é ruim para as duas. Porque, primeiro, não é função dela proteger a irmã. E dessa Eu vou chorar, gente. Olha que terapia tu tá ganhando Não, para! essa consulta Para aqui. que ele vai pedir o Pix depois. Mas gente, é isso. Eu tô procurando alguém que proteja ela, né? Que maluco. E ela já tem, Meu né, Deus. Bru? Ela já tem tantas pessoas que protegem ela. Ela vai ter sim. novas pessoas que vão proteger ela na escola. Os novos Isso. amigos que vão criar essa rede de proteção ao redor dela. Não é? Não são os amigos que vão criar essa... E ela vai poder, criar também. Ela vai criar formas dela poder se proteger. Porque Que é o no mais final importante. isso que é mais importante, é isso aí. Porque daí sim a gente tem... Porque, assim, né, é uma situação onde ela foi sendo muito protegida. Até porque existiam muitos receios de vocês em relação a como ela ia lidar com algumas situações. Então ela foi sendo protegida não no sentido negativo, protegida positivamente. Mas chega um momento onde também é importante ela poder criar essa própria nova habilidade. Essas novas habilidades. Então, acho que quando a gente fala aqui, e daí saindo um pouco do teu contexto e abrindo um pouco mais, eu acho que essa é a angústia. A angústia passa por isso, porque não existe nenhuma decisão que ela é fácil, simples. Ela não vai ter nenhuma coisa que tipo é 100% versus zero. Né? Não vai ter nada que seja uma unanimidade que certamente vai dar tudo certo. Existem riscos nas decisões. A gente vai sempre se pautar pela a melhor tentativa baseado no que eu sei hoje. Eu não existe nenhum pai que erra de propósito, que quer errar, que quer prejudicar o desenvolvimento do seu filho. O que a gente tenta sempre, quando a gente fala sobre isso, é a informação tá ali para a gente tentar nortear e tentar errar o mínimo possível. Mas o erro vai acontecer, mas o problema não é errar. E eu acho que isso é uma coisa importante, porque errar faz parte do processo, faz parte de um processo extremamente complexo que é o desenvolvimento e criação das crianças. Eu acho que mais importante, acho que uma mãe boa não é a que não erra. Uma mãe boa é aquela que, de certa maneira, aprende no caminho. Eu acho que é isso, porque existem muitas pessoas que insistem nos erros. E eu acho que isso é perigoso, porque daí a gente pode errar, só que a gente precisa errar com coisas diferentes. E os erros vão ser diferentes pelo próprio dinamismo do processo. Nós mesmos, entre amigas, eu tenho amigas que o que tu falou agora é bem verdade, assim, tem mães que tu, tendo uma conversa informal com uma amiga sobre, que ela fala algum comentário sobre o filho que faz e tu dá a tua opinião super assim, mas quem sabe tu não faz isso então, e a pessoa, não, mas é assim que eu faço, sempre fiz e então assim, é avessa aquela mudança, entendeu, a qualquer, então existe na nossa realidade, mesmo com a quantidade de informação que a gente tem vindo da mídia social, quantidade de tudo que está disponível para nós, tem mães que são ainda, que insistem naquele erro, digamos assim. E eu acho que daí tem algumas coisas que daí ficam dogmas, né? E eu acho que esses dogmas, eles são perigosos porque daí eles têm a ver
com muitas vezes, pelo menos não tem como generalizar, mas assim, muitas vezes são pensamentos ou crenças que são tão nucleares, estão tão arraigadas dentro da pessoa. E isso vem da nossa criação? Isso que eu ia dizer. Ah, tá. É Desculpa, isso aí. te É exatamente. Eu queria já pegar o... É isso aí. Pra mim isso é importante. É isso aí. Porque seja porque a gente viveu no sentido de que quero que isso se repita, ou tenho certeza que eu não quero que isso se repita. Mas nas duas ficam coisas dogmáticas, assim, do tipo, isso é inegociável. Mas a gente precisa ver se isso não se aplica para a situação agora. Porque uma coisa é o que aconteceu contigo. Outra coisa é o que está acontecendo com o teu filho, tua filha. São coisas diferentes. A gente, às vezes, tenta fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, a gente tenta fazer uma transposição do que aconteceu. Então, se isso foi o que aconteceu bom na minha vida, e isso é a parte que não foi legal, se eu tirar essa parte que não foi legal, vai estar tudo certo. Vai dar tudo certo. Mas não é assim. Eu pensei assim muito tempo. Muito tempo. Ela sabe muito bem, eu falo muito, se eu fizer o oposto de tudo que fizeram errado comigo, vai dar tudo certo. Não, claro que... E pensa que, assim, olha, agora vamos puxar a brasa, né? Mas assim, olha a adulta que tu te tornou. Contra tudo que a psicologia diria que eu me tornaria. Tanto que todas as terapias, diferentes técnicas terapêuticas que eu já fiz na minha vida adulta, todas me disseram, nossa, como? Então, sabe? Então, verdade? Não duas. Me disseram exatamente como. E pra minha irmã também. Então, assim, a gente... Né, não que meus pais tivessem feito muita coisa horrível, mas, enfim, teve todo um processo de divórcio, Que claro, que pode foi ser frustrante, mas assim, então, fora o processo de divórcio, foi uma criação. Foi. Então, né? Assim, a gente tem... A tua base é boa, digamos. A raiz ali é boa, só que teve boa. todas as curvas no meio do caminho. Então, eu pensei por muito tempo, e olha, vou dizer pra ti, assim, até 5 minutos atrás, que se eu fizesse essa técnica, eu vou fazer tudo igual, e aí as coisas que eu considero que estavam muito erradas, eu vou fazer o oposto. Então, eu penso, eu digo, o que eles fizeram a respeito disso? Ah, eles fizeram isso, então eu vou fazer o oposto. Eu não tô dizendo que tu não vai ter mais chance de ter sucesso, mas não é uma garantia. Claro. E acho que esse que às vezes é uma questão. E eu acho que o ponto que eu estava mencionando em relação aos dogs, pegando o exemplo da pessoa com a qual tu interagiu e tal, às vezes as pessoas querem... elas identificam o problema, mas elas não percebem a relação da causa do que está causando aquele problema e onde elas deveriam atuar. Elas às vezes terceirizam ou, de certa maneira, pulverizam a responsabilidade e não olham para si no processo da condução. Eu não acho nem justo falar que... Ontem mesmo eu estava atendendo um casal e eles estavam falando sobre... Não, é que não dá para culpar a criança, né? A culpa sempre é dos pais. Eu disse para ele, eu não acho que essa é uma frase justa. Porque eu não acho que seja uma questão de culpa ou não culpa dos pais. Eu só acho que é importante a gente lembrar que dentro de um cenário de uma criança, ela é o elo frágil dessa corrente. Então, possivelmente ela não vai ter a condição de modificar o contexto que ela vive. Quem tem a possibilidade são os pais. Então, não é que eles sejam culpados, mas eles fazem parte desse processo. E talvez eles tenham muito mais capacidade e autonomia de modificar o ambiente que aquela situação está ocorrendo. Muitas situações são secundárias a questões da criança, mas uma imensa maioria tem a ver com o ambiente. Sempre quando a gente tenta fazer isso, acho que a gente até falou já sobre isso, sobre aquela questão, o que é da genética ou é da criação? A verdade é que o processo ele é muito mais intrincado do que a gente gostaria. A gente gostaria de simplificar, eu acho, né? Mas assim, a verdade é que a coisa não é simples. Então, uma genética vai influenciar o ambiente que essa criança vai viver, esse ambiente vai influenciar, daqui a pouco, até o próprio surgimento de algumas características genéticas. Então, assim, tem um processo muito iterativo, que é exatamente esse processo de iteração, no sentido de vai e volta, mas também de interação do que um influencia o outro. Então, isso tudo eu acho que é muito difícil da gente definir o que pode ou não ser o causador. Por isso que eu acho que causalidade acaba sendo uma expressão pouco útil. A causa disso é a mãe, é o pai, é a escola. Tá, o signo. Exato. Ela viu a oportunidade. Ela viu a oportunidade e não tinha como. Ela foi. É o signo. Mas a lua aí que nasceu. Mas aí que tá.
Ok, e daí o que tu faz com isso? Porque esse é o Vai problema. ter que nascer de novo. Então, Às vezes eu penso que as pessoas usam muito essa coisa do signo, porque daí tu consegue colocar na internet Aquário, ascendente em Sagitário. E aí vai te dar ali as características. funciona para todas. E daí Entendeu? tu vai dizer, Todas. ó, tá Tá explicado. dizendo que Agora vai eu fazer joguei, isso. né? Agora tu deixa É o isso, universo tu jogou, cuida. isso, tu joga pro universo e fica esperando o universo. O Isso, resultado. porque Vamos ficar é esperando. isso mesmo. Mas é pra ter um controle. O que eu quis dizer assim, é pra te achar algum controle, né? Tu poder controlar alguma coisa nessa... Mas é um pouco parecido com o que tem acontecido em relação aos próprios diagnósticos. Hoje em dia, os diagnósticos estão funcionando de uma maneira muito parecida e perigosa. Que é tipo assim, não, é que também ele tem TOD, né? Ah, não, é que também é o TDAH. Tipo assim, é muito difícil lidar com uma criança que tem algum tipo de quadro clínico. Mas nem todo comportamento é igual a quadro clínico. Tem uma imensa maioria das situações são apenas manifestações da vida. A gente pode estar triste, a gente pode ter uma reação ansiosa, a gente pode estar com medo, a gente pode estar, sei lá, irritado. Não necessariamente isso significa que a gente tem TOD, depressão ou transtorno de ansiedade. Que é mais fácil para os pais rotular e tipo assim, agora eu tenho que deixar. Ou medicar. Eu posso estar errada, mas eu me lembro das tuas caixinhas, uma esmagadora maioria era perguntando de medicação, né? De meu filho é isso, é isso, é isso. Dou tal remédio com tal remédio. Tá certo. Porque eu acho que também os pais eles têm essa ideia que, tipo, não, se eu estiver dando um remédio, tudo vai melhorar. É que eu acho que tem daí também uma expectativa é um pensamento quase mágico, né? De tipo assim, o remédio vai resolver todas as situações que acontecem e aconteceram. Como se tivesse um poder meio quase realmente místico, assim. Sobrenatural. Isso, porque o remédio tem e sempre vai ter, para qualquer quadro clínico, uma limitação enorme em relação ao que ele pode fazer. Ele pode ser muito útil quando bem indicado, e existem algumas situações onde ele pode fazer uma bela diferença, e várias outras onde talvez ele vai fazer uma diferença parcial. Irrisório. Mas, quando a gente atribui à medicação, ou a qualquer tratamento, uma importância indevida, a gente está abrindo mão da própria parcela de responsabilidade. E isso para mim, é o mais perigoso, porque se os pais estão apostando todas as suas fichas em algo externo a eles estão, de certa maneira, tirando um pouco o time de campo. E daí, muito complicado. Porque sem os pais, como é que essa criança vai ficar? Como é que as coisas vão continuar? Porque se não tiver uma modificação de visão, de maneira de compreensão sobre o que está se passando, se for essa expectativa, a criança que tiver alguma dificuldade posterior, qual é a reação mais natural? O remédio não está funcionando. E daí se simplifica nisso, e a gente fica nessa. E isso é uma coisa, infelizmente, que tem sido muito frequente dentro da prática clínica. Porque há uma expectativa irreal do que os tratamentos por aí afora podem fazer. Mas isso provavelmente, desculpa interromper, mas para complementar, será que não está ligado diretamente com o fato que as mães estão sempre achando que estão falhando, que não estão acertando, então elas pensam assim, eu tô errando tanto, tem que ter algum diagnóstico. Sem dúvida, eu acho que está na base disso. Eu acho que a base do que a gente está trazendo no episódio hoje é bem isso. Porque será que eu estou fazendo tudo errado? Então, bom, ou eu estou, ou tem alguma coisa que está fazendo com que tudo seja muito mais difícil. E quando eu encontro algo, seja o signo, seja um diagnóstico, aquilo alivia. Porque aquilo dá um conforto momentâneo. Do tipo, tá, não sou eu. Pelo menos não sou só eu. Então, acho que isso é uma das razões da busca. E a rede social, nesse sentido, ela proliferou muito esse tipo de sensação, porque, e assim, é muito cruel o que foi feito, o que vem sendo feito. Porque as postagens, por exemplo, hoje em dia, elas, dentro da ideia de engajamento, elas costumam ter uma listagem de sintomas que vai sendo distribuída, e uma grande parcela daqueles sintomas que estão ali descritos são sintomas genéricos. Então, todo mundo vai se conectar. Claro. E daí, viu? Tá, é aí. Isso que ele tem. E daí, infelizmente, tem a exploração de uma parcela da população extremamente vulnerável que está desesperada por qualquer tipo de ajuda. As mães. Exato. Porque a gente tem um mercado. Também a gente tem que olhar
para uma perspectiva econômica. Existe também o interesse de abocanhar mercados. Olha o que hoje virou. Eu vou ser execrado hoje, mas ok. O que virou o mercado do autismo. O mercado do autismo é um absurdo. Eu já venho falando sobre isso há 4, 5 anos. Hoje, ter algum tipo de tratamento para autismo, alguém que se coloca como sendo especialista em quadros atípicos, isso virou uma credencial que faz com que o cara catapulte todos os seus resultados. Por quê? Porque ele se tornou alguém relevante. Por quê? Porque é um tema que está muito sensível. Mas o que acontece no meio disso? Tem pessoas que efetivamente precisam de muita ajuda, as famílias realmente com quadros graves, difíceis, a gente conhece, inclusive, pessoas que têm muitas dificuldades na criação do desenvolvimento de filhos com o diagnóstico de autismo. Agora, hoje houve uma flexibilização tão grande que isso causou prejuízo, inclusive, para aqueles que mais precisavam de ajuda. Com toda certeza. Porque quando tu joga todo mundo no mesmo grupo, tu perde aqueles que tu mais precisava ajudar. E aí é o grande problema, tem aquele conceito de equidade. Equidade é tratar de maneira desigual os desiguais. Então tem gente que precisa de mais ajuda. Se eu boto todo mundo na mesma classificação, no mesmo guarda-chuva, eu passo naturalmente a ter tanta gente ali dentro que eu não consigo achar as pessoas que mais precisariam do que outras. E hoje em dia eu vejo que essa busca por uma explicação faz com que muitas vezes famílias que vão buscar na rede social uma explicação das suas dificuldades, encontram no autismo uma explicação. É que o meu filho, eu vi num post que ele tem transtorno espectro do autismo nível 1 de suporte. E não existe isso, né? Eu posso... O quê? Não. Parte? Não, no sentido assim... O autismo não existe. E eu sei, né? Eu sei. Isso é um assunto muito delicado, porque eu tenho a minha sobrinha, que é a Manuela, é autista. E assim, eu vejo o sofrimento do meu irmão e da minha cunhada desde o momento do diagnóstico. E aí eu sei que tem o guarda-chuva bem amplo, mas os níveis de autismo é classificado por nível? Hoje em dia, existe o nível de suporte, é quanto de auxílio, quanto de ajuda, quanto de acompanhamento aquela pessoa precisaria. Então, nível 1, 2 e 3 vai depender um pouco dessas condições, vamos dizer, do nível de autonomia ou capacidade de gerenciamento da própria vida. Algumas crianças vão ter facilidade de lidar com muitas situações, mas vão ter dificuldades mais pontuais. Outros vão começar a ter prejuízos um pouco mais intensos. Mas assim, é uma situação muito difícil, porque quando a gente vai olhar e quando a gente efetivamente vai atender essas famílias, a verdade é que algumas crianças são muito boas em algumas áreas, e elas não precisam de suporte nenhum nessas áreas, mas precisam de um enorme suporte em outras. Daí como é que tu classifica? Tu soma e divide por 2? Sabe? É uma coisa que não é muito útil, mas foi uma tentativa. É uma tentativa que provavelmente em algum momento vai ser revisada. Mas hoje isso gerou uma certa banalização dessa informação. Hoje, muitos casos de crianças que têm alguma dificuldade de interação social, ou os pais percebem uma dificuldade maior de controle emocional, eles acham alguém que diz que talvez aquela criança tenha um diagnóstico. Eles procuram até encontrar Existem alguém famílias assim. que diga. Daí junta as duas coisas. Eles procuram. Juntam famílias que procuram, de qualquer maneira, a qualquer custo, maneira. E encontram profissionais que estão dispostos e só sossegam quando alguém diz. Pode ser. E isso me dá uma revolta, assim, que eu tenho que me controlar, porque agora eu vou ser execrada. Mas assim, eu tendo a Manuela, que tem precisa um quadro grave, um quadro de suporte 2 para 3. Com toda certeza. E eu vejo muita gente que a gente conhece, que a criança não tem nada. Eu posso estar sendo banal agora, mas assim, não tem nada perto de um quadro de autismo grave, não tem nada. E tu quer aproveitar os benefícios também, né? Eu acho que isso é um outro... É muito maluco isso. A gente tá isso saindo um pouco do nosso... Não, mas é que eu acho que assim, o motivo que a gente começou é porque essa busca da explicação. Da explicação, exatamente. Eu trouxe esse tema do autismo, que eu acho que talvez a gente vai ter que fazer um episódio sobre ele. Com toda certeza, porque eu acho que é um tema importante. Mas, sim, acho que existe essa busca por nomear, dar uma explicação,
ter algo concreto que eu possa me apegar, que possa, de certa maneira, acalmar um pouco a minha sensação de culpa. E eu acho que isso, nos diagnósticos, tem um grande risco. E o dever de um profissional, né, deveria ser conseguir fazer essa separação. O que a gente tem visto é que isso cada vez está mais raro. Por quê? Porque os profissionais também estão, de certa maneira, tendo um pouco mais de superficialidade na avaliação. Mas eu quero te perguntar uma coisa assim. O que então realmente importa na criação da criança, sabe? O que ela vai levar para a vida? No caso, assim, de memórias. Porque, assim, a gente tem medo que a criança se frustre. A gente não quer que chore. A gente tem medo de estar criando trauma. Tudo, na verdade, hoje em dia, tu vai estar traumatizando a criança. O que vai gerar um trauma nessa criança de verdade? É óbvio que tu não tem bola de cristal sabe, pra dizer isso, mas Se duas. dá pra falar aqui agora. A gente pode listar, eu posso Minha caneta, anotar peraí, aqui só pra ver o que eu posso fazer, o que eu não assim, posso. A criança, eu acho que a criança não busca perfeição. Criança busca estabilidade. Estabilidade, eu não estou falando estabilidade, enfim, estabilidade emocional, do vínculo. No final das contas, se eu puder resumir, é vínculo. O que se leva adiante é vínculo. Vínculo e conexão afetiva. Isso, que eu anotei aqui. Vínculo. Porque o que é vínculo no final das contas, se a gente for olhar? Vínculo pode ser, às vezes a gente pode até confundir. Vínculo fica parecendo, é dar carinho. Eu pensei isso? É dar apoio, afeto. é dar o afeto, é dar abraço, é ficar ali disponível para quando tá chorando. Sim, tudo isso também é vínculo, mas não é apenas isso. Vínculo é a certeza que, independente do cenário e da situação que aquela criança está vivendo, ela sempre vai encontrar uma pessoa que está ali disponível para ela, mesmo quando tudo der errado. Isso é vínculo. Então, é isso que fica. Por isso que quando a gente estava falando antes, até da gente começar, por que não é o presente de Natal que fica? Porque não é isso que importa. O que importa foi que ela estava junto contigo quando ela procurou aquele presente de Natal. Não é o que ela ganhou, mas sim a vivência. Então, por isso que viagens são marcantes para as crianças. Não é porque o lugar é lindo e eu levei ela para sei lá, qual praia linda e paradisíaca. É porque vocês estavam lá construindo uma relação. É uma memória. Mas assim, eu acho importante. Mesmo quando a memória e a vinculação está acontecendo em cenários difíceis. Não é só sobre os momentos lindos. Não é só sobre os momentos onde está tudo dando certo. Por exemplo. O vínculo vai acontecer quando eu tô dando um limite e tô te explicando que mesmo tu estando gritando de chorar, que aquela situação a gente não vai fazer. E naquele momento é porque eu gosto muito, eu te amo, mas isso a gente vai fazer. Tu vai lembrar disso. Vocês devem lembrar de situações, assim como eu me lembro, de momentos de extrema frustração com os pais. Mas foram coisas que nos construíram. E isso é vínculo. Porque a gente não deixou de gostar das pessoas por causa daquele evento. Aquele evento pode ter sido difícil. Mas por que a gente passou? Por que a gente não simplesmente girou uma chavezinha e falava, gostava desse cara, não gosto mais? Por quê? Porque o vínculo já estava constituído. É isso que permite que alguém consiga corrigir de uma maneira efetiva, eventualmente, inclusive firme, dar os devidos limites, sem que isso se transforme e te transforme num carrasco, num ditador, num vilão. Porque a criança sabe, isso está sendo feito por alguém que me ama. E eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre essa questão. Então, o vínculo, em última análise, assim, é como se pudesse ter um lugarzinho lá dentro da mente daquela criança que ela sabe que ela sempre pode ir, mesmo quando tudo der errado. Mesmo quando tudo der errado. Isso é vínculo. E ela sabe sempre, ela né? sabe que vocês vão estar lá. Então, Isso. assim, é uma coisa que tu pode pensar mesmo quando o teu filho crescer. Então, assim, a gente já tá falando de crianças aqui, né? Mas então, meu filho adolescente, né, fez uma besteira numa festa. Ele sabe que eu tô ali pra... Sim, vou te dar um exemplo. Por favor. Quando a gente pega esses... às vezes aparece vídeos, enfim, de, sei lá, a polícia pegou o cara fazendo... E daí chega a mãe do cara.
O cara é um troglodita, um cara grandão e tal, não sei o quê, mas a mãe de 1,50 m chega assim, eu não acredito, não sei o que e tal. O cara baixa a guarda. Tipo assim, se a gente fosse olhar do ponto de vista prático, é um cara de 2 metros, gigante, e a mulherzinha, ele vai destruir essa mulher. Mas não, porque ela é a mãe. Esta pessoa tem uma força por causa desse lugar que está lá dentro. Essa pessoa tem um respeito, uma conexão que transcende qualquer dado concreto. Não é mais uma coisa. Existe um simbolismo tão forte interno nosso que a gente coloca os nossos pais numa posição que ela é diferente sempre de qualquer outra relação. Por quê? Porque a gente construiu isso a partir dessa conexão, dessa continuidade. Então, eu acho que quando a gente tem uma situação lá do adolescente que está numa festa e que é oferecido para ele algum tipo de droga, que é essa angústia de qualquer 102% da população, o que vai fazer um assunto como esse ser ou não bem conduzido por parte deste adolescente vai passar por uma série de fatores. Alguns que estão na nossa mão, outros que não. E a gente precisa entender que existe algum pedaço disso que a gente não tem controle. E a gente precisa lidar com isso da melhor forma que a gente conseguir. Mas o trabalho é criar o vínculo, criar essa garantia de que o que a gente conseguiu passar de valores está ali nesse lugarzinho, nesse lugar salvo dentro da memória. Uhum. Então, assim, eu me lembro da primeira vez que me ofereceram cerveja. Eu estava na 7ª série, me ofereceram... Sétima série. Me ofereceram cerveja na casa de um amigo meu, ali perto do colégio. E daí eu me lembro que todo mundo tomou. Eu não. E eu lembro que eu não tomei porque eu lembrei naquele momento que meu pai não ia gostar. Meu pai nunca me bateu. Maluca, né? Meu pai nunca me ameaçou. Teu pai nunca levantou a voz. Até porque até hoje ele não levanta. Mas, por exemplo, eu nunca vi meu pai bêbado. Eu nunca vi meu pai alcoolizado. Eu vi ele tomar cerveja, talvez com amigos, algumas vezes, mas nunca mais de uma cerveja. Sim, socializando. Eu nunca vi. Então, para mim, era muito claro que aquela decisão não era uma decisão que ele ia aprovar. E eu não fiz isso por medo. Eu fiz isso porque eu entendia que aquele era um valor que... Tanto é que eu nunca fumei cigarro. Porque eu entendia que aquilo não era um valor. Eu me lembro que uma coisa que meu pai... Isso sim, ele falava de maneira muito ativa, era moto. Ele falava, que isso era uma coisa que ele não queria, nunca que eu fizesse. Eu nunca fiz. E eu, pelo contrário. O meu pai e a minha mãe fumavam enlouquecidamente. A única coisa que eu sabia na minha vida é que eu nunca fumaria um cigarro. A gente aprende. Que maluco, né? De um jeito ou de outro. Pelo exemplo do que fazer e do que não fazer. Nunca na minha vida eu vou botar um cigarro na boca. Que forte essa tua memória, e interessante ter trazido aqui pra nós, especialmente assim, mãe de menino. É uma coisa que eu sempre penso. Lá na Inglaterra, as pessoas, os meninos começam a ser expostos a essas coisas. Eu não sei como é que tá aqui no Brasil, por isso que eu tô contando na Inglaterra, porque eu realmente não tenho noção. Mas lá eles, muito cedo, o álcool, né, assim, eles já começam a dirigir com 16, então tudo é muito, muito rápido, muito cedo lá. E eu sempre me pergunto, ainda mais numa cidade como Londres, assim, que, nossa, ele vai ser exposto a isso muito, então eu penso, quando é que eu tenho que começar a ter essas conversas com ele? Quando que eu começo? Mas quem sabe é exatamente isso que tu falou. Já tá acontecendo e eu não tô nem me dando conta. Isso aí. Né? Porque não vai ser aquela grande conversa sobre a maconha, entendeu? Não vai ser na grande conversa sobre o álcool que vai se definir isso. Não é porque eu tive uma conversa com meu pai, onde ele sentou e me falou sobre os malefícios do álcool. Inclusive, eu acho que a gente lida... Daí, acabei de ter uma ideia, acho que é um outro episódio pra gente falar sobre drogas aqui, porque eu acho que tem muita coisa que a gente poderia falar sobre criação de gente para saber como falar sobre esse assunto. Eu acho gostaria. Muito importante. Eu quero ouvir tudo. Porque um dos maiores erros que eu vejo em relação a isso são as pessoas ficarem demonizando as drogas. E na verdade não, né? Acho que a gente tem que falar com... Qual é o problema? Quando a gente diz que... Não faz. Quando a gente fala... Não é só isso. Mas eu vou chegar e vou falar para a pessoa que beber é a pior coisa do mundo, que fumar maconha é péssimo, que não sei o quê. O que vai acontecer? Ele vai ser convencido alguma vez a fazer isso. E não vai ser ruim. Vai ser bem bom, teoricamente. E aí? Meus pais me mentiram? Então a gente precisa conseguir falar
de que tem os dois lados dessa moeda, que tem custos para esse tipo de decisão. São cenas dos próximos capítulos, Nossa, tá? com certeza, gente. Eu vou dizer pra vocês, assim, vou fazer várias anotações quando a gente tá, porque esse a gente vai trazer pra cá. Eu Sabe quero que falar sobre isso. Sabe que isso que tu falou dos pais e de tu ver a mãe lá, o cara de 2 metros e faz uma coisa errada e vai lá, a mãe e eu me lembrei de vários casos que a gente teve e que segue tendo aqui no Brasil, que não sei, a Natália com certeza não deve estar acompanhando, mas de adolescentes que fazem coisas monstruosas e os pais fazem de tudo para acobertar ou proteger ou, sabe, teve um cachorro que foi assassinado em Santa Catarina. E os pais eram todos de classe alta e compraram pessoas. E no final, acho que não deu em nada isso. Mas é muito estranho, né? Porque a tua intenção é de proteger aquela criatura para sempre. Mas isso acaba que não é proteção, né? Tu tá... Não, sério, eles estavam se protegendo, provavelmente. Se protegendo, se eram de exatamente. classe alta, era pro nome deles, né? Então tem sempre essa coisa do outro lado. E como tu vai fazer? Como que tu vai fazer? Tu vai... Eu me pergunto muito isso. Eu trabalho para isso, eu trabalho para criar gente. Para não acontecer esse tipo de coisa. Eu acho que esse é o propósito dessas nossas conversas. Mas e se um dia acontecer? Sabe, como que tu vai agir? Como que vai ser o teu papel de pai e mãe? Eu acho que esse é um dilema... Ele já foi explorado, inclusive, em filmes e tudo mais. Então, assim, não me ocorre agora, assim, uma cena e tal, mas, assim, veio na minha cabeça rapidamente muitas situações onde já foi retratado. Por quê? Porque isso é um baita de um dilema. É um dilema do tipo, até onde eu devo agir, até onde eu devo proteger, onde é que eu devo evitar que as consequências das ações... Por quê? Porque algumas vezes o que acontece nessas situações? Existe uma situação onde, se o meu filho fez isso, será que eu que não falhei? Será que não tem a ver comigo? Será que eu, de certa maneira, não deveria ter agido de maneira diferente? E eu acho que isso move algumas vezes essas ações de alguns pais, de tentar blindar os seus filhos de uma forma de não fazer com que eles paguem por falhas que eles entendem que sejam dos próprios pais. Sim. Mas eu acho que existe também esse outro lado, o lado dos pais, que a gente fala para as crianças, dos pais helicóptero, né? Que é essa coisa de ficar a todo momento tentando salvar e resgatar os seus filhos, como se estivessem pairando sempre durante toda a vida e sempre aterrissando para salvar aquela criança de algum tipo de consequência, de algum tipo de dificuldade, algum tipo de sofrimento. E eu acho que a gente vai criando... crianças, adolescentes e adultos frágeis e que ficam dependentes desse tipo de entorno para poder sobreviver. E eu acho que isso não é o ideal e não é o desejo, eu acho, de nenhum pai ou mãe que quer que o seu filho seja emocionalmente saudável. Só que isso acontece toda hora, então a gente precisa olhar e fazer uma autoanálise. Por que está sendo tão importante eu fazer essa intervenção? Algumas vezes tem questões e decisões egoístas. Tem decisões que envolvem muito mais o quanto isso vai repercutir sobre mim, o quanto isso vai manchar o nosso nome como família, o que isso vai, de alguma forma, repercutir sobre a minha vida profissional. Talvez tu nem esteja pensando na criança, mas mais... É mais o ego muitas do pai, vezes da mãe, sim. Mas eu acho que também tem o lado de proteger e manter debaixo um pouco da asa, debaixo desse cenário, essa redoma contra qualquer tipo de consequência. O grande problema é que daí a gente cria adultos absolutamente irresponsáveis, sem a real clareza sobre as consequências das suas ações. E daí que acham que o mundo está à disposição. À disposição, exato. Que o mundo precisa entender. E como tem, né, gente? Se vocês param para pensar, assim, eu conheço gente assim, que pensa assim, que eu sou acima da lei. Acho que é o que mais tem, né? Inclusive, é complicadíssimo isso. Mesmo desde a escola, crianças que eu já vejo esse comportamento. E aí às vezes eu penso, e eu comento pro meu marido, eu digo, tu notou como ele... Daí eu ouço, tu tá exagerando, não é uma criança, tem 7 anos. E daí eu penso comigo mesmo, não falo mais. Mas eu penso, não, vamos esperar. Mas eu não acho que eu não tô errada, não.
sabe? Porque tu já vê um comportamento estranho, tu já vê entendeu? Certas características que eu acho que já vem dali. A criança espelhando o que vê nos próprios pais, que, enfim, né? O ciclo, voltando ali, aquela coisa de como foram criados e acabou daquele jeito. Agora a criança tá sendo... Então... E eu acho muito perigoso quando a gente tem situações como essa, onde os pais não percebem o quanto essas ações, elas repercutem na forma como essa criança passa a enxergar a realidade. Como é que a gente deveria entender, como é que essa criança vai entender as consequências das suas ações. Porque se eu tenho sempre alguém que está me blindando, que alguém que está me, de certa maneira, segurando o mundo para nada repercutir, eu vou entendendo que está tudo autorizado. E, infelizmente, a gente vê hoje com muita frequência. No nível, talvez, até mais... Para não chegar nesse nível, por exemplo, da área criminal, por exemplo, que a gente falou. Sim, uma coisa... Mas são aquelas situações, por exemplo, de crianças. Vou dar um exemplo exagerado, e a Bruna vai me entender por quê. Aquelas situações onde a pessoa sai correndo no meio da praia e vai levantando areia e vai sujando todo mundo. Tu entende? E a Bruna sabe que isso para mim é um tópico sensível. Agora tu tem que contar? Não, é que eu tenho dificuldades com areia. Tenho dificuldades. Ela realmente me... eu tenho... É meio ridículo. Tu sabe que eu tô lembrando... Eu juro. Todos esses anos... Não, o Fernando, coitado, ele vai conhecer a praia. Eu não consigo lembrar de ti na beira da praia, Thiago. Oi? Eu não consigo lembrar de ti na beira da praia. Exatamente. Pra quê? O que tem lá? A gente se encontra tá, depois. Pois é. A gente se encontra depois, né? Pra quê? Gente, eu nunca me dei conta disso. Não, se eu pudesse, eu iria de tênis. Entendeu? Eu realmente... E depois eu sou a fresca, hein? Não, mas eu descobri agora que tem uma questão de... É um diagnóstico, ó. Tu já tá Isso, dando um diagnóstico. Viu exatamente, só? Te peguei rápido, hein? Te peguei rápido. Não. Isso aí na minha época não era... Não acontecia. Esse diagnóstico não tinha sido apresentado. Agora tem. Mas, então, ali é um exemplo. Que quando eu, quanto criança... entendo que eu não tenho nenhum tipo de consequência pelo fato de eu estar interferindo na vida de outras pessoas ao meu redor, por exemplo, dentro de um cenário de praia, onde está voando areia para tudo que é lado só porque eu quero jogar os meus, sei lá, quero fazer meu castelinho ou o que seja, e os pais, ao ver isso, não intervêm. Finge que não vem, na verdade. Exato. Então, assim, o que essa criança vai levar? Que ela tem uma autorização Pra fazer tácita ali, né, não dita, de fazer o que quiser. E isso é muito ruim. Né, gente? Só que isso é muito perigoso, porque... E essa criança depois? Por quê? Ou ela vai ter que achar pessoas que se submetam a isso, ou ela vai ter as consequências que os pais optaram por não dar. Que é aquela história que a gente falou até da terceirização da responsabilidade. Deixar para o mundo dar os limites. Educar. Disciplinar. E aí vão levar muito, disciplinar. Então, gente, olha, a gente poderia ficar mais 2 horas conversando sobre esse assunto. A gente já tem várias coisas para falar em próximos episódios, mas a gente vai ter que... Eu acho que já tem muita coisa para refletir sobre esse episódio. Porque eu, pessoalmente, várias coisas que a gente conversou aqui, não só o Thiago, né, fez pontos bem reflexivos, mas nós, enfim, para pensar e tentar aplicar no nosso dia a dia como mãe, né? Porque eu acho que é o... Com toda certeza. Eu acho que também a gente tem que ter um episódio para falar sobre os pais, né? Afinal de contas, a gente foca tanto na gente, a gente já tá tão sobrecarregada. Vamos falar dos pais, hein? Vou botar na lista e a gente vai... Vamos lá, então. A gente bota o Domênico para falar, ele fala um português muito bom. A gente bota ele a falar, vamos trazer o Henrique a falar. Mas daí eu trago a Marcela para ficar aqui? A gente pode inverter, né? Eu acho que daí ia ser tão legal. Ia ser legal. Eu acho que, na verdade, a gente pode fazer um dia desse. A gente pode fazer um episódio... A Marcela e o Domênico juntos. A gente pode fazer um episódio com a Marcela, com a gente. E contigo, né? Entendi. Na verdade, também. Mas eu acho que depois que o Fernando nascer. Porque daí vai ser o episódio da verdade. Pessoal, o episódio da verdade. Exatamente. Então, o pessoal chega a salivar. Thiago, tem mais alguma coisa que tu traria pra nós nesse assunto de... como mães, assim, nessa questão que, como a Bruna falou, são 20 vezes por dia que a gente se questiona. Pra gente encerrar. Assim. Eu só queria pedir uma coisa. Diga. A gente deve ficar pedindo desculpa o tempo todo? Ou isso fragiliza a relação da gente? Acho que é uma boa pergunta. Eu acho que é um bom tema pra gente encerrar. Eu acho que existe uma confusão sobre pedir desculpa e perder a autoridade ao pedir desculpa. A gente falou já várias vezes que errar faz parte desse processo. E um dos maiores riscos que a gente pode ter é tentar mostrar
para as crianças algo que não se sustenta na prática. Se eu digo para a criança que não tem, que existem formas adequadas de conviver e ele está vendo que a minha forma não foi correta e eu não faço nenhum tipo de reparação, é aquela história, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E isso tem um problema. O que eu estou querendo dizer? A gente falou antes que uma boa mãe não é aquela que não erra, é aquela que aprende no processo. Então, aprender no processo é identificar os erros e buscar formas de reparação. Porque uma criança que aprende a identificar os seus próprios erros e reparar esses erros, seja em relação às próprias pessoas de casa, os amigos, ou, enfim, na sociedade, é um adulto mais preparado para viver nessa sociedade. Então, quando a gente pede desculpa por efetivamente estar errando, a gente não está perdendo autoridade, a gente está ensinando uma estratégia fundamental para viver. O que muitas vezes acabou acontecendo? Pais e mães que, ao conduzir de uma maneira errática, atrapalhada, caótica algumas decisões, sentiram a necessidade de pedir desculpa. E sentiram e fizeram uma associação que esse pedido de desculpa estava tirando a autoridade. Mas o que estava tirando a autoridade era a estratégia caótica, não o pedido de desculpa. É a forma não consistente, não previsível de lidar com o dia a dia. Quando a gente falou sobre vínculo, de certa maneira o vínculo também está atrelado a essa constância, a continuidade. Eu acho que a palavra da maternidade é previsibilidade. Previsibilidade, para mim, é a palavra mais importante. Porque o vínculo é o quê? Previsibilidade. Eu sei que ela vai estar lá, mesmo quando as coisas não estiverem legal. Eu sei como ela vai reagir quando tal coisa acontecer. Eu sei como meus pais vão conduzir quando eu precisar desse tipo de apoio. Então, previsibilidade é eu conseguir não precisar ficar adivinhando. Porque precisar adivinhar é estressante. E uma pessoa estressada, ela é mais reativa. Uma criança reativa, você sabe o que acontece. Então, assim, quando a gente gera previsibilidade, e de novo, não é algo que a criança vai ter condição de fazer. A criança, nesse cenário, ela é muito mais passiva. Ela vai receber o ambiente. E um ambiente imprevisível vai fazer com que ela fique muito mais angustiada. Então, se a gente conseguisse ajudar ela a ter um ambiente mais previsível, provavelmente a gente tem uma criança menos reativa. É garantia que o comportamento vai ser excelente? Não. Mas é uma maior chance. Então, mas voltando à tua pergunta, quando a gente pede desculpa, a gente está gerando também uma previsibilidade, do tipo, se minha mãe está dizendo, ela deve saber o que ela está fazendo. Porque quando ela erra, ela me diz que ela errou. E isso dá também uma tranquilidade, porque isso também ensina que a minha mãe não pode fazer o que ela quiser. Tem coisas que me doem, tem coisas que me incomodam. Então, se eu peço desculpa por ter errado, eu também estou, de certa maneira, reparando, estou ensinando um modelo e estou ajudando a criança a compreender que existem momentos onde os adultos também falham. A gente está aprendendo também. Todo mundo é adulto, todo mundo é humano, todo mundo vai se equivocar. E isso autoriza também a criança a errar. Porque o desenvolvimento infantil ele é baseado na exploração. Exploração no sentido de investigar o mundo, buscar explicações, o que existe. Uma criança, né, recém-nascida, ela vai descobrindo com as mãos, ela vai tentando tatear um pouco o que ela consegue. É assim que ela vive a realidade dela. Então, se uma criança começa a ter muito medo de errar, porque isso não é possível dentro da estrutura familiar, é uma criança inibida. Uma criança inibida é uma criança que explora menos. Uma criança que explora menos é uma criança que aprende menos. Então, eu acho que por mais que existam, e particularmente quando a gente fala entre mães e pais, existe essa situação muito frequente, que pais colocam que não devem pedir desculpa porque eles estão, de certa maneira, perdendo a sua autoridade. O que eu penso é, se tu depende de não pedir desculpa para ter autoridade, tem outros problemas aí. Verdade. Então não é este o nosso problema. Nosso problema não é pedir desculpa. O que a gente precisa poder fazer uma análise é, se nós estamos pedindo desculpa toda hora, o que está acontecendo? Ou eu estou sem saber o que eu devo fazer, que é uma possibilidade, mas daí tu pelo menos para e analisa,
O que está me deixando confuso? Será que eu não estou precisando conversar com alguém? O que está me deixando tão insegura? Ou se eu estou pedindo desculpa demais, eu preciso identificar se eu não estou me equivocando muitas vezes. E daí, será que eu não estou construindo uma relação que está gerando sofrimento para todo mundo envolvido? Porque pode ser daí que eu esteja precisando reavaliar um pouco a minha estratégia. Isso. Pode ser uma mãe com burnout, pode ser uma mãe sobrecarregada, uma mãe estressada. Mas se eu estou precisando toda hora reparar, bom, porque isso alguma coisa tá é uma sinalização. Mas estar disponível para olhar para isso, que eu acho que é um ponto mais importante. Porque muitas vezes, pela correria da vida, a gente vai fazendo e a gente não para fazer essa autoanálise. Gente, mas toda hora eu estou pedindo desculpa. Mas toda hora eu estou... O que está acontecendo? Então, acho que isso é uma questão que pode ser importante, mas eu só acho que é importante deixar isso muito claro. Assim. Pedir desculpa é algo saudável. Desculpa demais pode ser que tenha alguma questão que precisa ser melhor entendida, mas não ser uma coisa proibida, uma coisa vista como fragilidade. Amém. Bom, acho que só para encerrar, assim, eu queria só falar que eu acho que é importante a gente reforçar que não existe uma forma perfeita de criar um filho, e eu acho que isso está no cerne da nossa dúvida que a gente falou hoje sobre será que eu estou fazendo tudo errado. Uhum. Isso, quando a gente acha que tem um jeito certo, a gente fica toda hora procurando ele. Só que não existe um jeito certo, não existe essa perfeição. O que existe é vínculo, constância e abertura à constante aprendizagem e reparação. Acho que isso, para mim, define muito o que seria uma parentalidade, não só a maternidade, mas uma parentalidade saudável. Ótimo. Adorei. Também. Adorei a nossa conversa. Também. Aprendi muito. Por mim, eu fazia toda semana aí. Não, sério, foi muito bom. Eu tô pra dizer que eu acho que foi a nossa melhor conversa. Toda vez que a gente fala aqui, tu fala isso. Mentira. Não, tu falou da outra semana que também foi ótimo. Foi foi a Natália. Foi a Natália. Então cada vez é um. Dito. É verdade. A gente combinou. Então nós estamos melhorando, olha só. Exato. Não, olha que bom. Então tá, gente, foi um prazer. Esse foi o Criando Gente e nos vemos numa próxima.